Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos acompanham aqui neste Bate-Canal. E vocês sabiam que o mercado de ações brasileiro já tem mais de 3 milhões de investidores, o que é 5 vezes a quantidade registrada em 2018. Pois é, mas apesar de toda essa popularização da Bolsa nos últimos tempos, alguns erros básicos na hora de montar a carteira de ações seguem sendo cometidos por novos investidores. Pessoal, um dos erros mais comuns é apostar todas as fichas em uma única empresa. Segundo dados da B3, entre os investidores com menos de 10 mil reais em ações, 45% investem apenas em uma ação. A proporção salta para 60% quando a gente considera os que investem em 2 ações ou menos. E do total de investidores, incluindo aí os que têm o patrimônio mais elevado, mais da metade não tem mais de 3 ativos na carteira. A verdade é que esse grupo de pouco mais de 1,5 milhão de investidores sofre um grande risco de verem seus investimentos irem por água abaixo. Isso porque, Doni, acaba que todo sucesso ou fracasso da carteira depende de uma ou 2 empresas. Uma carteira concentrada é um prato cheio para a volatilidade. Embora esse tipo de erro seja mais comum entre os pequenos investidores, é possível sim montar uma carteira diversificada sem ter muito dinheiro. Não existe um número certo de ações para se ter no portfólio. Alguns dizem que de 8 a 12 empresas seria um target interessante. Mas o segredo é balancear os riscos e, claro, escolher as melhores ações considerando preço, qualidade do negócio e o potencial de crescimento das empresas investidas. Um ponto de partida pode ser equilibrar a carteira por setores, escolhendo as ações consideradas mais promissoras em cada segmento. Afinal, não adiantaria muito ter, por exemplo, 10 ações diferentes se todas forem de um setor, por exemplo, do varejo. No fim, todo o portfólio estaria altamente exposto a riscos semelhantes, como os associados à queda do consumo local. Esse risco, por exemplo, poderia ser diluído com a inclusão de ações de exportadoras mais dependentes da economia internacional e com receita dolarizada. Não existe uma regra padrão, mas a maioria das carteiras recomendadas por corretoras e casas de análise sugere a distribuição de 10% da carteira para cada setor. Claro, a proporção pode e deve variar de acordo com a perspectiva do que se tem para determinadas empresas e segmentos. Em um cenário de maior otimismo com a economia da China, por exemplo, poderia valer a pena, fazer sentido, aumentar a posição em empresas que têm exposição à China e que, portanto, vão se beneficiar se a China avançar ainda mais. Mas além da diversificação de nomes e setores, também é importante o investidor saber equilibrar os riscos de cada ação dentro da carteira. Esse risco, medido por meio da volatilidade, é conhecido no mercado como beta. Quanto maior for esse beta, maior tende a ser a variação diária do ativo. Então, em dias de euforia, em que o Ibovespa sobe 3%, a ação com um beta elevado tende a se valorizar mais ainda. Só que em dias negativos, o efeito é o contrário. O Ibovespa cai X, a ação cai mais ainda. É comum que empresas com dinâmicas mais previsíveis, como as do setor de concessão, sejam menos voláteis, elas oscilem menos. Um exemplo oposto são as ações de companhias aéreas, com negócios impactados por uma série de fatores: preço do petróleo, câmbio, nível de demanda, taxas de juros, pandemia, um monte de coisa. Também é comum que empresas com baixo volume de negociação, como small caps, sejam mais voláteis, que o preço estilingue mais para cima e para baixo, porque é necessário um volume menor para alterar o preço do ativo. Mas alguém deve estar se perguntando, Sami, como eu sei se uma ação é mais ou menos volátil? Há mais de 300 ações disponíveis na bolsa. Bem, a boa notícia é que a própria B3 divulga a volatilidade histórica dos ativos. Mas para facilitar a vida de vocês, foi criado um simulador de carteira com base no beta das ações. E vocês encontram ela, sabe onde? No nosso site, no investnews.com.br. Basta acessar e responder a umas perguntas para montar o seu próprio portfólio. O simulador é baseado na escalação de um time de futebol. Ações com beta baixo, mais previsíveis, são a defesa, responsável por suavizar a volatilidade do portfólio. O meio-campo é formado por ações de beta médio, que dão o ritmo à carteira. As ações de beta elevado jogam na ofensiva, compondo as posições de ataque. Isso porque provavelmente serão elas que, em um cenário de euforia ou de crescimento, farão os gols do seu portfólio.
Uma novidade do simulador é que ele também oferece a possibilidade de você escolher qual sistema de jogo usar, podendo variar entre o defensivo, o 4-5-1, o equilibrado 4-4-2 ou o ofensivo 4-3-3. Vale dizer, né, Doni, que o sistema mais ofensivo não utiliza mais do que 30% da carteira na posição de ataque. Afinal, uma equipe com 4 ou 5 atacantes pode deixar a zaga exposta, correndo o risco de tomar muitos gols. Agora vocês podem falar, tá, beleza, Doni, já entendi que tem que equilibrar os riscos, mas como eu escolho as ações então? Olha, comprar uma ação nada mais é do que adquirir um pedacinho de uma empresa. Portanto, é preciso conhecer bem o modelo de negócio e os principais prós e contras da companhia na qual você está pretendendo investir. Mas fazer uma análise minuciosa sobre cada empresa da Bolsa pode ser um trabalho exaustivo. Por isso, uma opção pode ser fazer um filtro com base, sei lá, em múltiplos, para tentar encontrar algumas das ações consideradas, pelo menos por analistas, baratas. Um ponto de partida pode ser buscar ações com os menores preços sobre lucro, um indicador conhecido como PL. Mas é importante não se ater somente ao múltiplo e também tentar fazer estudos um pouco mais aprofundados da ação, já que pode haver razões não tão óbvias para o mercado estar pagando mais barato por esse papel. E aí, como anda a sua carteira de ações? Conte pra gente aqui nos comentários, façam o teste no simulador de carteira e, claro, partiu o giro de notícias. O brasileiro pagou 2,9 trilhões de reais em tributos em 2022. O valor é 11,5% a mais do que o arrecadado em 2021, segundo o Impostômetro. O total equivale à arrecadação nos níveis federal, estadual e municipal. A inflação é apontada como um dos motivos da alta. E 2022 foi o pior ano para a indústria de fundos desde 2008, período da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Os resgates superaram os aportes em 168 bilhões de reais até o último dia útil de dezembro. Os produtos de renda fixa aceleraram o resultado, dado o alto número de resgates em dezembro. Apenas 3 ações listadas na Bolsa Brasileira devem pagar dividendos com retorno acima da atual taxa Selic, segundo o Trademap. Os papéis com retornos possivelmente superiores a 13,75% são as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras, a PETR3 e PETR4, e a da Metal Leve, Leve 3. Essas foram as notícias, os destaques deste Cafeína. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela inscrição no nosso canal, você que já faz parte da nossa família. Se ainda não fizer, fica aqui o meu convite. Clica no botãozinho vermelho de inscrição, que assim você fica sempre por dentro dos conteúdos que a gente prepara para você, para te ajudar na gestão do seu patrimônio, nas decisões financeiras do seu dia a dia. Fechado? Grande abraço, obrigado pela companhia mais uma vez. Até o próximo programa. Tchau. Valeu, Doni! A vocês, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.